Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Apressar a Vinda do Dia de Deus. O título dessa primeira semana é O Julgamento de Deus sobre os Ímpios. E o título da quinta-feira, A Palavra da Verdade. O versículo 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa palavra cheia de Espírito, cheia de vida, cheia de poder. Tua palavra que sai da tua boca, essa palavra que tem nos lavado, que tem nos santificado, cada vez mais nos transformado à tua imagem, tirando de nós todas as toxinas do velho homem, as coisas que não te agradam, aquilo que não foi semeado em nós pelo Senhor. E também, cada vez mais, fazendo aumentar em nós todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Queremos cada vez mais trabalhar nessa terra para produzir frutos para o Senhor. Que o nosso coração seja uma boa terra para o Senhor, sem pedras, sem espinhos, sem dureza nenhuma, um solo em que a tua palavra cada vez mais se aprofunda para dar frutos, frutos que te agradam e glorificam. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então, começando na quinta-feira, o título é A Palavra da Verdade. Nós estamos no capítulo 2 de 2 Pedro, e nesse capítulo Pedro ele começa a mostrar os falsos mestres, os falsos profetas, algo que, veja, acontece desde o começo da Bíblia e estava acontecendo também no começo do que nós chamamos, no começo da história do que nós chamamos de igreja primitiva. Então você percebe que isso é algo que vai acontecer que acontece desde o começo e vai acontecer até o final. Então o apóstolo Pedro, ele diz aqui, vou ler a partir do versículo 1, 2 Pedro 2, né? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, o que é o falso profeta? Então nós vimos, é aquele que presume que está falando por Deus. Porque uma coisa é nós falarmos a palavra de Deus, a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas quando nós falamos da palavra da verdade, irmãos, é a palavra que tem espírito, vida e poder. Eu vou falar sobre isso, né? Então, é o que o próprio apóstolo Paulo falou. Nós vamos falar isso desenvolvendo o tema de hoje e de amanhã. Então, o falso profeta, ele vai lá, entende um trecho, e ele explica, ele fala, mas presumindo que está falando por Deus e muitas vezes levando as pessoas por um caminho que não é o caminho que Deus queria. A prova disso está em Mateus 7. Quando o Senhor diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Alguns naquele dia vão dizer, mas Senhor, eu profetizei em seu nome. Quer dizer, se o Senhor está negando aquela pessoa e ela está dizendo, mas eu profetizei em teu nome. Então o que é aquilo? É um falso profeta. Aliás, ali não diz nem no singular, é no plural, né? Nós temos profetizado em teu nome, ou seja, há muitos falsos profetas. E ali tem dois pontos. Primeiro, para nós, aí entra o que nós vimos essa semana. Quando o Senhor começa esse trecho, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É interessante porque ele podia ter dito aquele que faz a minha vontade. Mas quando ele frisa, ele dá ênfase na vontade do Pai, ele está se colocando como homem e está nos fazendo lembrar o seguinte, eu não falei palavra nenhuma que não fosse vinda do Pai. Nada que eu fiz foi para minha glória, mas para a glória do Pai. Então aqui o Senhor está mostrando para nós o exemplo de um homem, de um servo. Então o Senhor como homem serviu ao Pai até o final, de acordo com a vontade do Pai, e agradou ao Pai. Por isso ele recebeu a recompensa. Ele foi o primeiro o primeiro homem a ser ressuscitado com um corpo de glória. Então veja só, eu vou fazer
essa inserção para vocês entenderem. O que nós vimos, principalmente quando nós falamos na quarta-feira? Que quando Paulo falou de profecia, de ter o dom da profecia, o que nós mostramos? Que não é simplesmente você falar, sair, vou falar sobre a palavra de Deus, mas tem que ter uma linha. E aí nós mostramos Paulo, lembra? O apóstolo Paulo, ele deixa Timóteo em Éfeso e fala, olha, admoesta alguns aí para que não ensinem diferente do que? Do ensinamento dos apóstolos, do ensinamento de Paulo. Então há uma linha, irmãos, e essa linha ela vem de Deus. É essa linha que sai de Deus que traça o ensinamento dos apóstolos e que nos mostra a vontade de Deus. Então não adianta eu simplesmente aprender sobre a Bíblia, falar e conduzir pessoas, se na verdade... Então veja, o primeiro ponto é fazer a vontade do Pai. Aí vem o segundo ponto, quando Deus desmascara, o Senhor desmascara aquela pessoa. No versículo 23 ele diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, são falsos profetas que estão tentando conduzir as pessoas, mas tem segundas intenções, tem algo maligno dentro deles. É o que nós vemos aqui, Pedro descortinando na sua segunda epístola. Essas pessoas são, na verdade, pessoas que praticam iniquidade. E como nós vamos ver, ninguém vai ficar impune. É isso que, segundo Pedro capítulo 2, nos mostra. O Senhor é cheio de misericórdia, mas Ele também é justo. Ninguém vai ficar impune. Se você perceber ainda, versículo 15 a 20, eu estou em Mateus 7, o Senhor começa falando sobre os falsos profetas. Ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Preste atenção nessa palavra, lobos roubadores. O que eles querem roubar? Pelos seus frutos, vamos desenvolver isso. Mas eu quero que você note, quero que você preste atenção. Há uma palavra que é a palavra que sai da boca de Deus, no ensinamento dos apóstolos. Essa palavra traz para nós a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, não adianta profetizar, fazer milagre e expulsar demônio. Entende? É como madeira, feno e palha. Uma vez um irmão disse assim, se você pegar 1 quilo de madeira, de feno, vamos pegar feno, né, ou palha, e 1 quilo de ouro, 1 quilo é 1 quilo, é o mesmo peso. Mas quando você olha, 1 quilo de ouro talvez caiba na palma da sua mão. Agora 1 quilo de palha é muito assim, vistoso, né? Você olha, parece que é muita coisa. Você olha e fala assim, nossa, mas será que tem mais de 1 quilo? Então, muitas vezes é uma obra vistosa, mas que não produz fruto. Por isso o Senhor aqui está dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. E aí nós entramos de novo, estou voltando lá no começo da semana, o que o nosso irmão nos mostrou, que é Deuteronômio 18. O que fala ali? Como é que você reconhece que é um profeta vindo de Deus, alguém que está falando a palavra de Deus, mostrando a vontade de Deus? Pelos seus frutos os conhecereis. Entende? Então ali no Deuteronômio 18 mostra, se o profeta fala alguma coisa de si mesmo, aquilo não vai acontecer. Se ele fala a palavra de Deus, aquilo acontece. Produz algo. O que Paulo fala para Timóteo? Ele diz que aquelas pessoas que estavam ensinando diferente não estavam produzindo a economia, o plano de Deus na fé subjetiva das pessoas. Então estava produzindo o quê? Discussão. A fé subjetiva fica vazia. Então, irmãos, essa palavra que nós estamos recebendo, uma coisa eu tenho certeza, ela está produzindo algo na nossa fé subjetiva. O quê? Está trazendo o próprio Deus para dentro de nós. Então, continuando aqui esse trecho de Mateus, e aí eu vou voltar lá para 2 Pedro. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É muito interessante esse exemplo do Senhor na sua sabedoria infinita, porque espinheiro e abrolho, se você lembrar, é quando o Senhor fala com Adão, depois do pecado, ele diz, olha, o que a terra vai passar a produzir é isso, espinheiro, espinho, né? Cardos e abrolhos. Então é o resultado da queda. Quando o Senhor fala, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade,
que significa? Por que eu estou relacionando com isso aqui? Porque o falso profeta, ele vai tentar produzir a uva, o suco da uva, que representa a vida de Deus, né? Que representa o desfrute da vida de Deus. Mas, na verdade, porque a obra dele é carnal, a intenção do coração dele é errada, o que ele produz é espinho, entende? Então a terra do coração dele está cheia de espinho. Ele, na verdade, é um espinheiro. E o que ele está produzindo? Está produzindo espinho, produzindo abrolho. Entende? Ele acha, estou produzindo uva. Lá em João 15, o Senhor fala da videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Quando ele fala através da palavra, dos ensinamentos dos apóstolos, o que produz para nós é o quê? É essa realidade dos frutos, né? Da uva. Essa é a realidade, isso é de acordo com a vontade de Deus. O que a videira produz? Nós, como ramos, o que nós produzimos? Nós produzimos uvas. Então, aquele que está ligado ao Senhor vai produzir uva. Vai produzir a vontade de Deus. Aquele que não está ligado à videira, que está fazendo uma obra própria, o que ele vai produzir? Aquilo que vem do pecado. Aquilo das segundas intenções que ele tem, que nós vamos desenvolver. Voltando para 2 Pedro. Espinho, abrolho, sabe? Essas coisas na terra que atrapalham, na verdade, o que tem que crescer de crescer. Por isso o Senhor deu exatamente esse exemplo. Você não pode colher uva do espinho ou figo dos abrolhos. Assim, voltando, né, versículo 17, toda árvore boa produz bons frutos. O que é árvore boa? É o exemplo da videira em João 15. Para produzir fruto, nós precisamos estar ligados ao Senhor, ligados à seiva, a palavra que vai circulando por todo o corpo para produzir os frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. O que ela vai produzir? Ela vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, esses falsos profetas, esses falsos mestres, se eles são cristãos, se eles receberam pelo menos a salvação, eles vão ser cortados e lançados ao fogo. Quando? Não é a perda da salvação. Aqui está se referindo ao fogo das trevas e ranger de dentes do milênio. Muito bem, aí no final ele ainda diz, assim pois pelos seus frutos os conhecereis. Eu repito, não dá para o espinheiro produzir uva. Quem produz uva é a videira. Quem produz na videira são os ramos, não é? Para produzir, eles precisam estar ligados à videira, à vida que flui em toda a videira. Muito bem, vamos voltar então para 2 Pedro. Aí, 2 Pedro, eu não acabei de ler o versículo 1, né? 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aí continua, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, o que é libertina? É diferente de liberdade. Libertinagem é você cometer pecado sem consciência, sem, não, tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, entende? Pregam práticas libertinas, e por causa deles será infamado, ou seja, as pessoas vão olhar a palavra de Deus, aquilo que nós pregamos, né? Pregamos, fala o cristianismo, não é? E aí, eu falo, o quê? Eu vou me converter, eu vou aceitar esse Deus que aquelas pessoas estão pregando, o que elas estão fazendo? Então, por causa deles, o caminho da verdade é infamado. E aí, o que Pedro ainda diz? Ele diz, também movidos por avareza, esse é o ponto, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Então, qual que é a motivação? Aí você começa a entender, volta lá para Mateus 7, quando o Senhor, eles estão falando, mas nós profetizamos em teu nome. E o Senhor está falando, eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. O que o Senhor está fazendo? Está descortinando o coração dessas pessoas. Por quê? Aqui, aí Pedro fala, movidos por avareza farão comércio de vós. Então, a motivação da pessoa não é falar a palavra que vem da boca de Deus para levar as pessoas para o caminho de Deus. Tem práticas como avareza, que é o amor ao dinheiro, então quer ganhar dinheiro, quer ficar famoso, quer ter o ego exaltado. Todas essas coisas, irmãos, são características de falsos profetas. E aí no alimento diário, veja, eu vou ler na página 12, que é o final da quarta-feira, o último parágrafo da quarta-feira, e aí vou continuar no início da quinta-feira. Então, no final da quarta-feira, diz assim, indiscutivelmente até hoje há falsos profetas que enganam muitos cristãos com linguagem persuasiva e convencem muitos a abandonar o ensinamento dos apóstolos, visando atrair seguidores para si mesmos. Com isso, prejudicam famílias inteiras. Há muitos irmãos que deixaram viver saudável da igreja para entrar em grupos divisivos ou voltar para o mundo, porque os falsos mestres não se preocupam em cuidar de ninguém. Aí, página 13, começo no primeiro parágrafo da quinta-feira. Já vimos muitas famílias cristãs contemporâneas nossas serem enganadas e jogadas na cova dos leões. Elas agora estão criando filhos adolescentes fora do ambiente saudável do viver da igreja e da casa de adolescentes. Mas sendo Deus o reto juiz, ninguém que prejudica os outros ficará impune, porque ele julgará todos os ímpios, os falsos profetas e os falsos mestres, bem como todos os atos perniciosos que eles tiverem cometido. Eu estou lendo 2 Pedro, mas eu vou ler agora Judas. Judas tem um capítulo só, então eu vou ler a partir do versículo 4. Olha só, é o mesmo falar. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação. Você está percebendo? É a mesma coisa que Pedro falou, que eles vão introduzir, que surgiram no nosso meio falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. A Judas está falando a mesma coisa. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, pode ser tanto o ímpio que não é convertido, o ateu, quanto aquele falso profeta que se diz cristão, mas na verdade só está preocupado consigo mesmo, com a sua fama, o seu dinheiro, o seu ego. Ele continua. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso aqui está explicando no alimento diário, eu não vou entrar, está falando de Gênesis 6 por causa do tempo. E agora eu quero entrar na sexta-feira. Então, sexta-feira o título é Lavagem de Água pela Palavra. E o versículo João 17:17. Quando o Senhor ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo, ele diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então a palavra da verdade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que está fazendo uma obra de transformação em nós. Isso está em Efésios 5. Ali fala que o Senhor se entregou pela igreja. Vamos ler esses versículos. A partir do 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí você pensa, por que o Senhor se entregou? Por que o Senhor morreu?
É para nos dar a salvação, para nos dar, para perdoar nossos pecados. Esse é o primeiro passo, mas o objetivo final, Paulo deixou claro aqui. Ele amou a si mesmo, se entregou por ela, para que a santificasse. Então hoje, irmãos, a igreja ela ainda não está nesse processo. Mas se nós formos pegar uma lupa, né, e trazer para a nossa experiência individual, há muitas coisas em nós, e aí a santificação subjetiva que eu estou falando, é do indivíduo. Há muitas coisas em nós que ainda fluem do velho homem. Essas coisas estão em nós e muitas vezes elas aparecem. Qual é a solução? Não adianta você tentar fazer a uva fazer o espinheiro da uva. Não, precisa transformar o espinheiro numa videira, num ramo da videira. Aí ele vai dar uva. Isso quem está fazendo é a palavra. Ela está exatamente transformando nós, como que somos esses espinheiros, o nosso velho homem, em ramos. Nós já somos ramos da videira, lógico. Mas o que eu quero dizer é que na prática, nós estamos agora sendo santificados para dar os frutos que agradam a Deus, que como o Senhor Jesus deu, são segundo a vontade do Pai. Lá em João 15, inclusive, ele disse que quando nós damos frutos, quem é glorificado é o Pai. Por isso a vontade de Deus é que nós demos frutos. Então, o que eu acabei não lendo, né? Versículo 26, 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mácula do pecado, ruga da velhice. Por quê? Porque quando nós envelhecemos espiritualmente, irmãos, nós deixamos de dar fruto. Então não pode ter nem mácula, nem ruga, que é o sinal da velhice espiritual. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu vou dizer, irmãos, quando você olha a figura de Apocalipse 12, você vê a mulher, como todo o povo de Deus, ela não foi arrebatada, ela ficou na grande tribulação. Isso aí você pode olhar, grande parte da igreja não vai chegar nesse ponto, não vai ser santificada, não vai ser a igreja gloriosa, mas vai ter um fruto, que é o filho varão, as primícias também, não é? Esse fruto são os que foram santificados, sem mácula, sem ruga, santo e sem defeito, já estão prontos como primícias para subir a Deus. E é isso, irmãos, que é nesse processo que nós estamos, e que quem está santificando é a palavra. Agora a palavra é a palavra da verdade, é a palavra que vem do ensinamento dos apóstolos e que nos conduz, como eu usei o exemplo de Mateus 7, que nos conduz para a vontade de Deus, para o caminho da vontade de Deus. Sobre essa palavra, o que o apóstolo Paulo falou? Quando ele começa a sua primeira epístola aos Coríntios, o que estava acontecendo lá? Ali, Corinto é um exemplo, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios mostram como os coríntios foram enganados e deixaram a palavra profética que vinha de Paulo. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver quanta acusação eles fizeram, quanta acusação eles imputaram a Paulo. Então, em 2 Coríntios, e se você vai ler o sábado e domingo do alimento diário, você vai ver isso também, que muita acusação é feita, muita coisa é colocada, muitas vezes, nas costas dos apóstolos, por eles estarem exatamente falando a palavra da verdade, a palavra que conduz a água purificadora, santificadora, para lavar o nosso interior, que é a palavra de Deus. Então, o que Paulo falou para os coríntios? Ele disse, capítulo 2, versículo 2, coríntios como amantes da cultura grega, gostavam muito de sabedoria, palavras bonitas. E aí Paulo disse, versículo 2, eu vou começar no 1, 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha agora, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração
do Espírito e de poder. A palavra da verdade, ela não é uma palavra de simples ensino, é uma palavra que flui do trono de Deus, da boca de Deus, cheia de Espírito, vida e poder. Essa é a diferença. Você começa a perceber a mudança no seu interior, que essa palavra está te conduzindo a deixar as coisas do velho homem, as coisas do mundo, e se aproximar mais de Deus para ser santificado. E aí ele termina dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, irmãos, é essa palavra, a palavra da verdade, a palavra que vem de Deus, a palavra de Deus, que nos santifica. Quando a igreja deixou de lado o ensinamento dos apóstolos, a igreja primitiva, começou a dar tudo errado. Outro ensinamento causa divisão. Olha a situação dos coríntios. Ele está tratando essa questão, no primeiro capítulo ele fala que ele foi informado de que há divisão. Por quê? Porque quando não é a palavra da verdade, o que ela causa é divisão, é discussão, é qualquer outra coisa, menos a economia de Deus na fé, o plano de Deus dentro da nossa fé subjetiva. E eu vou terminar lendo página 15, o terceiro parágrafo. Essa santificação ocorre, está falando da santificação ali de Efésios 5. Essa santificação ocorre porque temos Deus como nosso regente. Quando as coisas não estão debaixo de seu governo, tudo fica desordenado e caminha para o caos e a destruição. A obra dos falsos mestres provoca o caos, pois eles amam a primazia e são movidos por interesses próprios e ambições. 3 João, deixa eu fazer um parênteses, lembra de Diótrefes? Agora, você vê, não é Paulo falando, já na época de João, Paulo já havia partido para o Senhor. Lá, João, com talvez 90 anos de idade, o último apóstolo que andou com o Senhor, ele ainda enfrentava essa oposição. Então tinha alguém ali que queria a primazia, chamada Diótrefes, porque é sempre isso. É sempre o que eles produzem, falso profeta, falso mestre, não é uva, é espinho, é divisão, é tumulto, é discussão. Então aquele Diótrefes, ele não deixava que a palavra profética de João chegasse até a igreja, inclusive expulsando os missionários e aqueles que queriam acolher essa palavra. Voltando aqui para o alimento diário. Eles não são regidos por Deus, mas usam as pessoas como massa de manobra para seus objetivos escusos. Judas refere-se a tais pessoas como murmuradores, descontentes, que andam segundo suas paixões, cuja boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha, isso é muito sério. Está acabando meu tempo. Andar segundo suas paixões é ser dominado por seus próprios desejos impuros, ser possuído pela própria ganância e ambição. Por isso eles estão cegos e não conseguem ver o que o Senhor nos tem mostrado hoje. Por causa deles, Paulo enfrentou dificuldades com os Gálatas e os confrontou. Lá em Gálatas, nós estamos vendo isso agora. Paulo chegou a perguntar para os Gálatas, capítulo 4, versículo 16 e 17. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam é exatamente o bajulador. Está bajulando, mas não, é para ganhar a pessoa não para Deus, é para ganhar a pessoa para si. Então ele fala assim, o que vos obsequiam, o que vos bajulam, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Esses tais eram os falsos mestres que denegriam a imagem de Paulo para angariar seguidores na Galácia. Havia um interesse puro, torpe, ao tentar isolar os cristãos do apóstolo. Com isso, eles cortavam o suprimento da palavra profética que mantinha a saúde espiritual dos irmãos. A baixa imunidade espiritual de alguns irmãos os tornava presas fáceis para ser usados por pessoas mal intencionadas. Que o Senhor nos mantenha espiritualmente saudáveis. Quer dizer, onde está a nossa saúde? Está no espírito e na fé. Se você começa a duvidar, é como o corpo ter baixa resistência. Aí tudo quanto é tipo de vírus vai entrar e vai adoecer o corpo e até levar o corpo à morte. Então quando eles atacam a palavra profética, causa dúvida em você. E o final é fazer você deixar, se for possível, o próprio Deus.
Acabou meu tempo, que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.